24 de fevereiro. É hora de você deixar de lado o peso desnecessário. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. Hebreus capítulo 12, versículo 1. O que está sempre impedindo você de viver uma vida de obediência? Você tem dificuldades com o pecado, um hábito, uma atitude ou um medo específico que o impede de correr sua corrida de fé como deveria? Nesse caso, você provavelmente já sabe o que é, e imagino que já tem orado para vencer esse problema, porque realmente quer agradar a Deus. De vez em quando, todos nós toleramos coisas em nossa vida que tornam difícil agradarmos a Deus. E quando sabemos que não estamos agradando a Deus, geralmente também não nos sentimos felizes com nós mesmos. Essa é uma razão pela qual Hebreus capítulo 12, versículo 1 nos diz para nos desembaraçarmos de todo o peso. A palavra desembaraçar-se foi extraída da palavra grega apotitime, composta pelas palavras apo e titime. Conforme observado na pedra preciosa de 6 de janeiro, a palavra apo significa longe e a palavra titime significa colocar ou largar alguma coisa. Quando essas duas palavras são unidas, temos uma imagem de alguém que está largando alguma coisa ao mesmo tempo em que a empurra para longe de si. Ela significa largar alguma coisa e empurrá-la para longe e fora de seu alcance. Assim, essa palavra sugere uma decisão deliberada de fazer uma mudança permanente de atitude e comportamento. Remover atitudes e atos errados da nossa vida não ocorrerá por acaso. Precisamos decidir mudar, remover, deixar de lado e eliminar atitudes e atos que não agradam a Deus e afetam negativamente nossa caminhada de fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 se refere a essas atitudes e esses atos incorretos como pesos. A palavra peso vem do grego ókos, uma palavra que descreve um fardo ou alguma coisa tão pesada e inconveniente que impede o corredor de correr como deveria. Essa palavra era usada particularmente no mundo atlético para significar os atos de um atleta que deliberadamente se despojava do excesso de peso antes de participar de uma competição. O processo de despojamento incluía a perda do excesso de carne por meio de dietas e exercícios. Então, no dia da competição de verdade, ele se despia de quase todas as suas roupas, de modo que nenhum peso extra pudesse desacelerá-lo. Ele tinha os olhos no prêmio e estava determinado a se despir de todo o peso que pudesse presencialmente impedi-lo de ser o melhor atleta possível. Isso nos transmite uma mensagem forte. Se quisermos agradar a Deus, satisfazer a nós mesmos e fazer alguma coisa significativa, temos de escolher remover qualquer coisa da nossa vida que possa nos impedir de alcançar esses objetivos. O atleta do mundo antigo não ficava sem peso por acaso. Ele largava todo o excesso de peso de propósito. Ele fazia dieta, se exercitava, ele retirava todos os demais pesos que pudesse encontrar. Esse processo de despojamento exigia atenção, decisão e devoção. Isso não aconteceria por acaso. Então, o atleta tinha de iniciar o processo. E se esse atleta tivesse tentado correr com um peso extra, ele certamente não teria sido capaz de ir muito longe. É exatamente isso que hábitos e atitudes pecaminosos fazem com sua caminhada com o Senhor. Se não removê-los, eles eventualmente lhe causarão peso e o eliminarão da sua corrida de fé.
O Espírito Santo está estimulando você e eu a darmos uma boa olhada em nossa vida e a então removermos tudo que nos causa peso e nos impede de vivermos uma vida de obediência. Precisamos ser sinceros com nós mesmos e com Deus. Você tem um hábito ou uma atitude errada que o prende? Você é atormentado por um medo que lhe gera peso e o impede de realizar seu potencial em Cristo? Tome hoje a decisão de qualidade e firme como uma rocha de pegar esses fardos desnecessários e removê-los, colocá-los de lado e eliminá-los permanentemente da sua vida. Uma vez que tome essa decisão, você se verá fazendo sua corrida de fé com muito mais facilidade, enquanto prossegue para a vitória. Minha oração para hoje. Senhor, sei que tu estás ao meu lado e que tu queres me ajudar. Portanto, hoje estou te pedindo para me ajudares a deixar de lado atitudes, padrões negativos de pensamento e maus hábitos que estão sempre me puxando novamente para baixo, em direção a uma derrota miserável. Estou exausto de tentar viver para ti, enquanto ao mesmo tempo arrasto esses velhos pesos atrás de mim. Preciso largar esses pesos e deixá-los para trás. Portanto, hoje estou te pedindo que me ajudes a fazer essa grande mudança. Ajuda-me a fazer deste o dia em que deixarei permanentemente todos os pesos desnecessários que me impedem de prosseguir e os abandonarei para sempre. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que vivo uma vida de obediência. Os pecados, os maus hábitos, as atitudes negativas e o medo não têm influência sobre a minha vida. Por ser livre dessas coisas, sou capaz de fazer minha corrida de fé sem qualquer impedimento causado pelos meus atos. Por querer agradar a Deus, não tolero coisas em minha vida que tornam difícil eu andar pela fé. Absolutamente nada é mais importante para mim que conhecer a vontade de Deus e fazê-la de uma maneira que agrade ao Senhor. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Qual é a primeira coisa que lhe vem à mente quando você pensa em um peso que o tem impedido de fazer sua corrida com graça e facilidade ultimamente? 2. Como você pode se despojar hoje desse peso para poder permanecer na corrida a fim de ganhar o prêmio de Deus para a sua vida? 3. Anote 3 maneiras pelas quais você pode agradar a Deus, satisfazer a si mesmo e fazer alguma coisa significativa na sua vida esta semana.